Olá, pessoas! Nós somos o Undertree e nesse episódio vamos falar de Legends and Laches, a novel of high fantasy and low stakes. E para me acompanhar hoje temos Aragão. Olá, vamos falar sobre a incrível história de uma empreendedora que tenta lutar contra todo tipo de problema em uma sociedade não tão diferente. É difícil empreender não só no Brasil, é isso. Mas antes de começar esse episódio, se você está gostando do conteúdo que estamos criando aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e comente o que você achou do livro, ou se é a primeira vez que você ouviu falar dele. E bora pro episódio. Lembrando que a gente vai falar sem spoilers. O livro ele é escrito por Travis Baldree. É o primeiro livro dele, né? Ele é iniciante na escrita de ficção e tudo. Só que tem um detalhe, ele já participou de produção de muitos jogos. Entre eles, acho que talvez o mais famoso seria o Fate e o Rebel Galaxy, apesar de não serem exatamente jogos AAA. E isso você vê como afeta na narrativa dele. Eu não sei se tu chegou também percebeu isso, Ju, mas pra mim pareceu muito o roteiro parecer de um videogame que você tem que construir um café. Parecia muito esses jogos de gerenciar alguma coisa, né? Que eles adicionam uma lorezinha. E a história, basicamente, sobre Viv, que é uma orquiza bárbara ex-aventureira. Bárbara não falo no sentido de um adjetivo como a gente usa, né? Mas como se fosse de uma classe de D&D, né? Barbarian. Sim. Pra quem não sabe o que é um aventureiro, aventureiros são basicamente grupos de pessoas que fazem trabalhos por dinheiro. Geralmente em RPG, você tem um grupo de aventureiros e tudo, que são quase mercenários. A diferença é que eles têm uma bússola moral assim que depende do grupo, na verdade, né? A maioria deles não faz trabalhos malignos. Isso realmente depende do grupo. Mas é o tipo de inspiração bem forte de RPG, né? Sim. E o legal dessa história é que ela se passa depois que sobra as letrinhas do RPG, né? Que é a Viv, que é essa orquiza, ela quer se aposentar da vida de aventureira. E aí ela pega toda a grana que ela juntou ao longo das décadas de batalhas e quer montar um café na cidade de Thun. Uhum. E detalhe que nesse mundo, cafés, eles não são comuns ainda. A bebida café ainda é algo bem exótico dentro desse universo. Sim, é legal que ela fala que é a bebida dos gnomos, né? E aí tem o gnomo latte, que é de onde veio o nome da bebida. Sim, e é bem legal quando ela tenta explicar para uma pessoa que nunca viu café o que é um café. Que ela tenta explicar que é parecido com um chá, mas não é um chá que você bebe num copo de cerâmica, uma bebida quente com forte aroma, mas não é chá. E todo mundo fica pensando que é um chá, sabe? É um chá preto. Chá preto. Só que é estimulante ao mesmo tempo. E o legal da história, apesar dela se vender como uma história de, como ele fala, low stakes, né, sem muita coisa em risco, ninguém vai salvar o mundo nessa história, e ela ser uma história também propositalmente leve, ela tem alguns temas que são legais. Porque você tem as duas protagonistas, que é ela e a Succubus Tandri, que por um tempo a gente achou que era uma Tiefling, mas aí eu acho que por questões de direitos autorais não deu muito certo, né? Elas duas têm um tema muito similar, né, de querer escapar meio que dos caminhos que foram colocados para elas, né? Uma como uma Succubus, outra como uma orquiza. Um pouco de tentar fugir da sua natureza por causa da sucubus, dessa questão que ela tem que ser sempre sensual e lasciva, e orcs geralmente são violentos e tendem a resolver as coisas através de batalha, e são tipicamente a raça que morre cedo ou coisa do tipo. Tipicamente a raça que é a inimiga, né? Uhum. Isso é bem curioso, né? Porque geralmente as pessoas colocam como um meio orc. E é bem legal que ela não é uma meio orc, ela é uma orc mesmo, né? Já é um detalhe desse cenário que é bem diferente. Geralmente orcs eles são colocados como uma raça mais violenta, não tão racional. E já é um detalhe diferente para o universo desse livro. Pois é. Então, se você pensar, até súcubos também geralmente são usadas como inimigos, né? Uma vez que são criaturas demoníacas. Já Verdade. Nesse universo, a gente não sabe no universo, né? Mas pelo menos a Viv e a Tandrio,
elas são pessoas completamente racionais, né? Então, Uhum. apesar de existirem pressões de sociedade e tudo, e preconceitos, é bem legal, cara. Como que numa história que se diz que é leve, ele traz temas assim que ele acho que toca na maioria das pessoas, né? Sim. E o interessante disso também, além dele quebrar essas tropes, né, de que orc inimigo, sucubus, demônio também é um inimigo, ele tem uma característica muito forte de conto, porque ele tem essas criaturas antropomórficas que tem um rato que ele fala e ajuda na cozinha, tem o Calamity, né, ele ganha o apelido de Call, Uhum. e ele parece ser mais algo parecido com um gnomo ou uma fada ou algum desses seres mais diminutos. Ele é bem. Ele tem essa questão da fantasia meio que D&D, só que ele também traz uma coisa bem forte de contos também. Acho bem legal isso. Também tem um pouco do passado das duas, que volta pra meio que atormentar elas, sendo meio que o que move esse plot paralelo, né? Que é o que dá mais um stake emocional na história como um todo. Tem a questão da Vivi, que ela tá sempre querendo se afastar desse, se dizer, esse passado violento dela, né? De ser um aventureiro, de resolver as coisas através da espada. Tanto que ela tem até uma espada que ela carrega e ela quer aposentar essa espada. Tem a simbologia dela literalmente pendurar a espada num display para que ele não seja usado. E a Tandri nessa questão de que ela tem o crush chato em cima dela, que só porque ela é uma sucubus, esse cara acha que ela vai se deitar com qualquer um, ou ela tem que se atrair por qualquer pessoa. Bom, Aragão, o que você achou do livro, no fim das contas? Olha, é um livro assim que ele tem consciência de que não é algo exatamente instigante, que é um. Você fica querendo virar a página a cada segundo. E propositalmente ele é um livro bem curtinho. Apesar disso, ele também sabe os pontos fortes, que é uma escrita muito, muito dinâmica, assim, e uma escrita muito fluida do autor. Os diálogos, as descrições dos lugares, tudo mais é. Em nenhum momento da leitura você fica assim exatamente entediado. E quando o livro tá ficando um pouquinho assim repetitivo, tanto que um dos pontos fracos que eu tenho aqui pra mim, as questões da Viv, por exemplo, elas são muito menos interessantes que da Tandri, apesar da Viv ser a protagonista e o livro é em terceira pessoa, mas a gente escuta os pensamentos dela e tudo. Ele termina antes de ficar chato. Então pra mim, os pontos fracos do livro, eles são diminuídos pelo fato do autor ser consciente dele. Bom, eu gostei do livro. Eu acho que a maior recomendação que eu posso dar desse livro é que você tem que ler ele esperando ser um. Acho que o melhor gênero que define esse livro é um slice of life, porque o próprio subtítulo dele fala que é um livro de low stakes, né? Então não espere uma grande aventura, não espere uma grande reviravolta. Até mesmo alguns problemas que aparecem no livro que dá a impressão de que eles vão escalar, eles são resolvidos da forma rápida e até simples. Mas, que nem você disse, a leitura ela é muito gostosa, é muito fácil de ler. A minha opinião é bem parecida com a sua, de que é um livro gostosinho de ler, é o tipo de livro que você lê antes de você ir dormir, você lê ali um ou dois capítulos, que eles são bem curtinhos. É uma leitura fácil, gostosinha, e ela não fica mais tempo do que deveria. Eu vi algumas críticas a esse livro um tanto quanto injustas, porque falavam justamente desses problemas, que são o que o próprio livro já deixa claro. Se você lê a contracapa dele, e se você lê o subtítulo, na verdade, você já saberia. Então, eu acho que é isso. Não é um livro que vai mudar a sua vida, mas é um livro que diverte. Exatamente. É um livro que os personagens, eles levam boa parte da história e quando ela tá ficando chata, o livro acaba e é uma leitura redonda e agradável no fim. Bom, gente, chegamos ao fim do episódio. Esse foi o nosso review e recomendação do livro Legends and Lattes. Mais pra frente a gente vai lançar ainda um episódio com spoilers, comentando mais sobre o livro e algumas das temáticas que ele traz com mais detalhe. Se você já leu, deixe nos comentários o que você achou. E se você ainda não leu, comente se chamou a atenção ou se você já leu algo parecido. Tchau!